Vamos abrir a Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 139. Nós temos aqui todos os domingos estudado um salmo da Bíblia. Nós vimos alguns gêneros literários, como salmos de entronização do rei, nós vimos salmo de ação de graças. Então, cada domingo, nosso propósito é ver um estilo literário de salmo. É uma forma de adoração, de celebração. E hoje eu quero estudar com vocês o Salmo de número 139. Este é um salmo que eu gosto muito, que fala profundamente ao meu coração. Tem alguns textos das Sagradas Escrituras que fazem parte da nossa história de vida, né? Que Deus vai usando para fortalecer a cada um de nós durante a caminhada. E o Salmo de número 139 é um dos salmos que fala profundamente ao meu coração. E eu sempre o revisito, né? Sempre retorno a lê-lo, a meditar, a refletir, pedindo para que Deus me abençoe, me fortaleça e me dirija. E hoje a gente vai estudá-lo, tá bom? Salmo de número 139. O Salmo de número 139 é um salmo que tem 24 versículos, né? Para facilitar a leitura. E à medida que a gente for conversando, se você quiser perguntar ou falar também, né? É só levantar a mão que a gente leva o microfone até você, para que nós possamos juntos meditar na palavra do Senhor. Ao invés de ler todos os versículos do Salmo de uma vez, a gente vai caminhando e à medida que nós formos conversando, a gente vai lendo os versos, tá bom? Num primeiro momento, eu queria que você soubesse que o Salmo de número 139, ele é um salmo que tem 4 estrofes. E, como eu sempre tem dito, o Saltério é um livro que traz cânticos. Então, essas orações eram entoadas, eram músicas também para o povo celebrar o Senhor. E esse salmo, ele tem, como se fosse um hino, tem estrofes, e são 4. Do versículo 1 até o versículo 6 é a primeira estrofe. Não sei qual versão da Bíblia você está em mãos aí, mas se você observar, provavelmente no versículo 1, se você tiver com a revista atualizada do João Ferreira de Almeida, vai estar escrito assim, ó, Senhor, Tu me sondas e me conheces. E você vai ver que o nome do Senhor, o S está em negrito, né? A Bíblia de vocês está assim também? Tá, né? Se você for para o versículo 7, olha lá. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? O para também está em negrito, certo? Por que isso? É o início da segunda estrofe. Então, do versículo 1 ao versículo 6 é a primeira estrofe. Do versículo 7 até o versículo de número 12, é a segunda estrofe. Quando você vai para o 13, que diz assim, ó, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, o pois está em negrito também. Por quê? Outra estrofe, começa a terceira estrofe. Aí quando você vai do versículo de número 13 até o versículo de número 19, nós temos então a terceira estrofe do verso, até o versículo 18, perdão. E no versículo 19, tomar, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Aí inicia a quarta e última estrofe do Salmo de número 139. Então, nós temos aí um hino, uma expressão de adoração, de louvor, de gratidão, de clamor também ao Senhor, em 4 estrofes, aonde o salmista celebra o Senhor. Esse salmo, ele tem um tom muito pessoal. Apesar de todo o salmo se tornar uma expressão de adoração cultica e de um momento de busca ao Senhor de maneira coletiva, como as comunidades faziam, ela nasce numa comunhão pessoal. Por isso ela tem um tom que eu vou chamar de tom pessoal. Que o salmista vai iniciar dizendo, Senhor, Tu me sondas e me conheces. E aqui nós vamos ter um paradoxo, colocando de um lado a figura divina e do outro lado a figura humana. Por exemplo, na primeira estrofe, do 1 ao 6, nós vamos ver um atributo divino, a onisciência de Deus. A onisciência a gente sabe que é um conceito teológico que fala a respeito de um Deus que sabe todas as coisas. Mas se por um lado nós temos um Deus que sabe todas as coisas, por outro lado nós temos um ser humano que sabe muito pouco, né? Nós temos um ser humano que acha que sabe, inclusive, né? Quando nós vamos na segunda estrofe, do 7 ao 12, nós temos um Deus onipresente, um Deus que está presente em todos os lugares.
Se por um lado nós temos um Deus que está presente em todos os lugares, por outro lado nós temos um ser humano que às vezes não consegue estar presente nem onde está. Né? Você já sentiu assim? Você está num lugar com a cabeça no outro? Mas na verdade você não está aqui nem está lá. Agora Deus está presente em todos os lugares. Então mostra o paradoxo entre quem é Deus e quem somos nós. Na terceira estrofe, que é do verso 13 ao 19, mostra a onipotência de Deus, um Deus que tem todo o poder, pode fazer qualquer coisa. E se nós temos de um lado Deus que pode fazer todas as coisas, do outro lado nós temos um ser humano que é extremamente limitado nas suas ações, nós não podemos fazer todas as coisas. Nós gostaríamos de fazer tudo, mas a gente não pode, né? Quando a gente chegar nesses versos, a gente pode até explorar um pouco, de um lado a onipotência de Deus e do outro lado a impotência do ser humano, né? Você já se sentiu em situações que você queria fazer algo, mas você não tem o que fazer? Você queria resolver, mas não dá para fazer nada? É tão difícil isso, né? Para a gente olhar para uma circunstância, uma situação e falar, não tem o que fazer, né? A impotência humana. E na última estrofe, nós temos a recordação aqui da aliança. Então a gente vai chegar lá. Mas vamos lá nos primeiros versos, do 1 ao 6. Eu vou ler essa primeira estrofe. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Nesses primeiros versos, o salmista está dizendo que, de fato, Deus sabe todas as coisas, tudo. O Senhor conhece o coração dele, assim como conhece o nosso coração. O Senhor me sonda, o Senhor me conhece. Sondar é examinar. O Senhor me examina. O Senhor faz um exame, um check-up geral em mim. Você já fez check-up? Foi lá no médico, né? Vamos ver como é que você está. Colesterol está alto. Triglicérides também. Não sei o que mais que pode estar alto. Precisa emagrecer. Isso aí é uma coisa que parece que nunca acaba, né? Essa é uma coisa que, por mais que você se esforce, chega o final de semana, parece que tudo que você ganhou, tudo que você perdeu, você ganhou, né? É a única coisa que você consegue recuperar rápido. Você faz um exame geral. E Deus faz o exame geral da gente. Ele nos conhece, o salmista está reconhecendo isso. Num primeiro momento, o salmista coloca o coração humano dele. Ele usa alguns termos que ele vai mostrar para Deus que esse conhecimento que Deus tem dele o constrange. Esse conhecimento que Deus tem dele o faz se sentir, num primeiro momento, até pressionado. Quando ele fala, olha, o Senhor sabe quando eu me assento, quando me levanto, de longe o Senhor penetra os meus pensamentos, ou seja, às vezes parece que o Senhor está distante, a impressão nossa às vezes parece que Deus está distante, mas ele fala assim, até mesmo quando o Senhor parece para mim estar distante, o Senhor sabe o que está no meu pensamento. O Senhor sabe tudo. Eu vou levantar para tomar água, o Senhor está sabendo. Eu vou sentar porque as pernas estão doendo, o Senhor está sabendo. Mas não é só isso. Se eu levanto de raiva, o Senhor está sabendo também. Sabe quando tem gente que fica nervosa, levanta, respira fundo, mas não quer mostrar para ninguém que está nervoso? O salmista está dizendo isso. Eu sei quando você levanta irritado. E o salmista está dizendo, eu sei que o Senhor sabe quando eu levanto, cada minha paciência. O Senhor conhece o meu assentar e o meu levantar. O Senhor sabe o que passa na minha cabeça. E às vezes tem coisas que passam na minha cabeça e no meu coração que é constrangedor saber que o Senhor sabe. É constrangedor, né? Porque o pensamento humano tem muitas coisas. Quando ele continua, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Esquadrinhas, ou seja, o Senhor sabe dos limites que existe no meu pensamento, no meu andar, no meu deitar. Tudo que eu faço está submetido a uma régua que o Senhor coloca. Então isso para mim é constrangedor. O Senhor conhece todos os meus caminhos, o Senhor sabe para onde que eu vou, para onde eu não vou. A palavra não me chegou à boca e o Senhor já conhece toda. Enquanto eu estou aqui, não vou falar, Deus fala, Ele vai falar. E quando você vê, você já falou. Ele conhece, a palavra nem chegou à minha boca e o Senhor já conhece. Tu me cercas, essa palavra, me cercas,
na linguagem original, ela é mais forte, ela é o Senhor me assedia, tu me assedias por trás e por diante, ou seja, é o salmista dizendo assim, eu tô pressionado, o Senhor está diante de mim, sobre mim o Senhor põe a mão. E a gente gosta desse versículo, porque a ideia que a gente tem às vezes da tradução desse versículo, sobre mim o Senhor põe a mão, é aquela da mão que abençoa, né? Dizendo assim, não, deixa eu colocar minha mão, que afaga, né? Aquela mão que traz consolo, aquela mão que traz amparo, mas o termo ali é pulso. O Senhor me cerca, o Senhor me assedia por trás e por diante, sobre mim o Senhor põe o pulso. É um toque que não é delicado, essa é a ideia do versículo. É um toque que é um toque um pouco mais áspero, é um toque um pouco, não é agressivo, mas um toque não tão delicado, como é que é? Mais firme, exatamente. Por exemplo, se alguém chega na beira de um penhasco para olhar o mar, alguém que você conhece, seu filho, uma criança, chega para ver, o que você vai fazer? Benzinho, vem cá. É assim que você faz? Você vai o quê? Pega pelo colarinho e puxa, não é assim? Uma coisa está caindo, você não vai assim, a coisa está caindo, você vai, deixa eu pegar com a mão. Você vai correndo e pega. Nesse ato rápido, você tem um toque um pouco mais pesado e você bate o pulso, porque é um toque mais rápido e necessário, inclusive para a sobrevivência do outro. E quando o texto fala, o Senhor, a respeito que Deus que o cerca por trás e por diante sobre mim pões a mão, o salmista está dizendo assim, o Senhor age sobre a minha vida de maneira às vezes tão profunda e tão intensa, que dói. Põe limites. Gera um desconforto no salmista, gera um desconforto no ser humano. É um Deus que tudo sabe. Porque isso precisa acontecer no coração da gente. Porque se nós sabemos que Deus conhece os nossos pensamentos, Ele sabe de todas as nossas ações, Ele conhece as nossas motivações, Ele sabe o que passa no nosso coração, tem momentos que o que passa no coração humano deve nos constranger diante de Deus, não é possível. Senão, nós seríamos indiferentes para com Deus, porque o coração humano é enganoso e pecaminoso. Então o salmista está mostrando isso. Quando ele fala, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir, a tradução desse versículo aqui, na linguagem que eu poderia reformular para que você consiga, juntamente comigo, entrar cada vez mais profundo no texto, o salmista está dizendo assim, Senhor, o Senhor tem um conhecimento tão profundo a respeito de mim, um conhecimento tão perfeito a respeito de quem eu sou, que nem eu mesmo me conheço do jeito que o Senhor me conhece. É isso que o salmista está dizendo aqui. O seu conhecimento sobre mim é elevado, que eu não posso atingir. O Senhor sabe tanto sobre mim, que nem eu mesmo sei. Com essa expressão, eu vejo em situações que eu poderia colocar assim, você já se encontrou num momento difícil, um momento de pressão, um momento de angústia, um momento de perigo, um momento de sofrimento, dificuldade, que você fez coisas que você não acreditava que você tinha capacidade de fazer, sejam boas ou ruins. Sabe quando você consegue reagir e superar um problema e você imagina assim, eu não sei de onde que eu tirei condições para fazer isso, mas consegui. Você consegue fazer algo que você não tinha conhecimento. Mas também, por outro lado, você é tão pressionado que você reage de uma maneira má, de uma maneira incorreta, você fala o que não devia falar, você age como não deveria agir, e você fala assim, gente, como é que eu fiz isso? Você fala assim, eu perdi a cabeça. É um conhecimento sobre nós que nós não temos. A gente fala assim, não, eu sou uma pessoa controlada. Mas dependendo da situação, você perde o controle. Aí você fala assim, nossa, eu descontrolei. Como? Passei do limite. É o salmista dizendo isso, se o Senhor me conhece de uma maneira que às vezes até eu me desconheço. Então, esse primeiro estrofe é o salmista dizendo isso, o Senhor sabe muita coisa. E Deus sabe mesmo. Né? O Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, é o Senhor que tem todo conhecimento. Ele conhece a nossa vida. Ele cerca a gente. E por mais que às vezes esse ato de cercar de Deus para nós, em alguns momentos parece que a gente não tem espaço, é melhor para a gente. É o amor de Deus que nos cerca, é o amor de Deus que nos constrange, é o amor de Deus que nos protege da gente mesmo.
Porque às vezes a gente consegue fazer algumas bobagens que, se não for a graça de Deus de nos proteger de nós mesmos, a gente está enrolado, né? É Deus cuidando da gente, né? É Deus esquadrinhando o nosso andar, o nosso deitar, o nosso falar. É um Deus que se revela, né, nas coisas simples. Oi, desculpa, Pri. Ou quando... Exatamente. Faz parte do desconhecimento nosso, né? Que a gente fala assim, olha, é interessante isso, Priscila. A gente vê, às vezes, algumas pessoas passando por situações difíceis ou de sofrimento, e você vê a pessoa sem reação, você fala, não acredito que essa pessoa não está reagindo. Se eu estivesse no lugar dela, eu faria isso e isso. Aí você está no lugar e você faz igual. Porque é a situação como um todo, é o nosso coração. É muito fácil a gente, às vezes, de fora, dizer o que o outro tem que fazer. Mas quando a gente está na situação, a gente se desconhece. Às vezes a gente age de maneira muito melhor do que a gente esperava, às vezes a gente age de maneira bem pior do que a gente esperava, e às vezes a gente nem age, né? A gente fica paralisado. Paralisado. É igual você ver um cachorro bravo na rua, né? Você vê um cachorro forte, grande, violento, né? Porque não é só forte, porque às vezes tem uns fortes que são a moça, né? Um cachorro bem tranquilo, né? E às vezes você vê uns... Como é que é o nome da raça do cachorro? O pitbull é grande. Às vezes você vê um pitbull tranquilinho, né? O pincher. Aí você vê o pincher, aquele cachorrinho. O bicho vai para cima do seu, né? Não sabe o tamanho que tem. Vocês têm um lá? Quando eu fui visitar, eu vi ele lá. Que late. Aí você não sabe como você reage. Às vezes você vê, você fala assim, vou correr. E sai correndo. Que é pior. Aí tem gente que às vezes quer correr, mas as pernas não deixam correr. As pernas paralisam. Você fala, corre. Não consigo. Você fica paralisado. A gente não sabe como a gente reage diante do perigo. É difícil. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Ele está com a gente, né? Seja a gente correndo, seja a gente parado. Ele está ali. Alguém quer falar alguma coisa até aí nessa primeira estrofe? Um Deus que tudo sabe. Um Deus presente. Olha só a segunda estrofe. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Nessa segunda estrofe, o salmista ele começa a falar da onipresença de Deus, um Deus que se faz presente em todo lugar. E que por mais que ele queira fugir de Deus, não tem para onde se esconder. Então ele diz, olha, o Senhor conhece tudo, o Senhor sabe tudo. Quando deito, quando eu levanto, o Senhor conhece tudo. A palavra que vai vir na minha boca, se eu vou dizer, não vou dizer, e tudo mais. E se eu quiser me esconder do Senhor, fugir da tua face, ele usa aqui algumas expressões bíblicas, porque quando ele fala, para onde fugirei da tua face, ele cita e lembra de Jonas. Porque quando Deus fala com Jonas, Jonas quis fugir da presença do Senhor. Presença é face, é a mesma palavra, fugir da face do Senhor. Jonas quis fugir da face do Senhor, e ao invés de ir para Nínive, aonde ele deveria ir, pegou um barco para Tarsis. E Davi está dizendo aqui também, né, da mesma forma, como é que eu vou fugir da tua face? Como é que eu vou fugir do Senhor? Como que eu vou me esconder de ti? Mesmo que eu queira, mesmo que eu chegue e fale assim, eu não quero que Deus fique sondando o meu coração, não. Eu não quero que Ele fique sabendo de tudo. Para onde que eu vou? Não tem lugar, não tem jeito. Se eu subo lá nos céus, se eu quiser tomar o lugar do próprio Deus, subir aos céus é tomar o lugar do Senhor, se eu quiser ser Senhor da minha própria vida, se eu deixar o meu ego ser quem me governe, se eu quiser ser próprio Deus sobre a minha vida, não tem jeito, o Senhor está lá. Eu vou lutar em vão. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Mesmo que eu deixe tudo que envolva e que trate dos assuntos do Senhor e me envolva com as coisas mais perniciosas possíveis, o Senhor não está nas coisas perniciosas, mas o Senhor está presente do mesmo jeito, não dá. Não tem como fugir.
Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, aqui essa expressão é uma expressão que havia muito no meio do povo, dos sincretistas, que eram as religiões dos povos vizinhos, que havia uma espécie de um dragão alado que os levava, e ele usa essa expressão dizendo assim, olha, se eu tomo as asas da alvorada, se eu resolvo me alinhar aos pensamentos dos povos vizinhos, na sua forma de crer, lá o Senhor está também. Não tem jeito, não tem para onde ir. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá, ou seja, ainda lá o Senhor há de me conduzir, guiar é conduzir. O salmista está dizendo, em outras palavras, o seguinte, que aquele que conhece a Deus, aquele que é tocado pelo Senhor, por mais que tente fugir da face dele, por mais que tente tomar caminhos que sejam errados, a mão de Deus sempre vai tirá-lo de lá e trazê-lo de volta. Não tem jeito de escapar do Senhor. Aí eu me lembro das palavras de Jesus, né? Aquele que o Pai me deu, de maneira alguma serão tirados das minhas mãos. Aquele que conhece de fato a Deus, que tem uma experiência com o Senhor, que teve seu coração impactado pelo Evangelho de Jesus Cristo, sempre vai ser buscado pelo Senhor. Sempre vai ter a sua consciência despertada pelo Senhor. Sempre vai reconhecer os caminhos errados, porque não tem como fugir. Não tem como fugir. Pode tentar fugir. Porque o ser humano tenta, né? Tenta fugir. Na hora que começa a apertar, na hora que o coração humano começa a falar, na hora que os desejos próprios começam a emergir, as pessoas querem falar assim, não, deixa para lá, deixa eu seguir minha vida. Mas ainda lá a mão do Senhor o busca, o Espírito de Deus o incomoda e o traz de volta, porque não tem como se ausentar da face do Senhor, não tem como. O Senhor sempre está presente na vida dos que são seus, sempre guia por onde quer que ande. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. O salmista está dizendo o seguinte, não há trevas que sejam maior que a luz. Não tem jeito. Por mais que eu busque outros caminhos, a sua luz é mais forte, sempre me traz de volta. E como é bom a gente saber disso, né? Porque isso deveria encher o nosso coração de esperança, principalmente na vida daqueles a quem a gente ama, que às vezes enfrenta momentos de crises, né? Crises espirituais, crises até de fé, né? Crises em relação à sua comunhão com Deus, que se de fato essa pessoa teve uma experiência com Deus, a graça de Deus é suficiente e vai trazer a eles a consciência do temor e o amor a Deus, porque a graça de Deus é maior do que qualquer outra coisa, né? O Senhor nos alcança, né? Da onde Deus nos tirou, né? E nos trouxe para o seu mundo de graça e amor. Quantas batalhas a gente enfrentou no decorrer da nossa vida, né? Quantas tentações, provações, quantas vezes nós fomos vencidos pelas tentações, mas o amor de Deus nos alcançou, nos perdoou, nos resgatou e nos colocou de pé novamente. Não é assim a vida? Às vezes a gente entra numa crise e fala, deixa para lá, onde está Deus? Ó Deus, onde tu estás? E a gente desanima, e aí passa um tempo, o Espírito de Deus vem, cura as feridas do nosso coração, cura as feridas da nossa alma, e a gente reconhece e fala, Deus me perdoa, porque a minha insanidade me dominou. Porque às vezes a gente se torna insanos, às vezes a gente perde o juízo, a gente perde o equilíbrio, mas vem a graça de Deus nas mais profundas trevas do nosso coração e traz luz. É a mão de Deus, para onde me ausentarei da tua face? Para onde eu posso fugir? Não tem como, não tem como. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Por isso, é a mão de Deus. Que Deus cuide da gente, continue cuidando dos nossos queridos e amados, né? Então, mesmo diante do medo, o salmista reconhece que a mão de Deus vai o guiar, vai o conduzir e vai o levar a um lugar seguro. Na terceira estrofe, a partir do versículo de número 13, nós veremos algumas coisas que estão associadas aí a um Deus todo-poderoso. E ele vai dizer assim, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe,
e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Nesses versos, o salmista, ele está falando de um Deus que tem todo o poder, e para falar desse poder de Deus, ele começa dizendo da obra da criação, de como Deus, todo-poderoso, pode formar um ser humano. E não só formar um ser humano, mas aí ele puxa para uma colocação pessoal. Ele fala assim: ó, o Senhor formou a minha vida. O Senhor me formou. Quando eu estava, desde o ventre da minha mãe, o Senhor me formou. As tuas obras, elas são admiráveis. No interior, o Senhor me adquiriste, o Senhor me teceu. Eu era substância informe, o Senhor me fez. O Senhor me deu ossos. O Senhor me deu músculo. O Senhor me deu pele, o Senhor me criou. Quem pode criar um ser humano? Só que tem todo o poder. Quando ele fala que o Senhor, assim como do pó da terra, né, como nas profundezas da terra, ele traz à memória a narrativa da criação de Adão, lá no Éden, de fazer o homem do pó da terra. Assim como o homem foi formado, foi criado do pó da terra, o Senhor me fez gerar no ventre da minha mãe. O Senhor tem poder, o Senhor traz a humanidade à existência. O Senhor sopra sobre nós o fôlego da vida. Nesse aspecto, tudo que o salmista vai colocar nessa estrofe é mostrando um Deus que tem poder. Os teus olhos me viram, a minha vida está nas tuas mãos. Quando ele diz os meus dias foram escritos, o Senhor conhece eles todos, está dizendo assim: olha, a minha vida está na tua mão. Quem conhece a minha vida? Se eu não sei o que eu vou fazer daqui 5 minutos, o Senhor sabe tudo. Né? Ele está dizendo isso, um Deus que tem poder, um poder incalculável, um poder inconcebível. Porque por mais que a gente diga assim, Deus tem todo o poder, a nossa mente humana não consegue dimensionar todo o poder que Deus tem. Não consegue. A gente consegue resumir num conceito. Ele pode tudo. A gente consegue elaborar uma frase. Mas chegar à conclusão do que é tudo que Deus pode, a nossa mente não tem nem capacidade para isso. Um Deus que pode absolutamente qualquer coisa. E ele vai dizer: olha, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem aos grãos de areia. Eu contaria, sem jamais chegar ao fim. Aqui ele lembra da bênção sobre Abraão. Farei da sua descendência uma descendência tão numerosa como os grãos de areia dessa praia, dessa terra. Quer dizer, não dá para contar. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que pode tudo. Mas se por um lado Deus pode tudo, a gente pode muito pouco, né? Ou quase nada, né, Salvador? A gente, é difícil, né? Você mudaria a vida de alguém se você pudesse? Mudaria, não mudaria? Você não colocaria juízo na cabeça de alguns se você pudesse? Você não falaria: não, deixa eu abrir a cabeça desse cidadão aqui. Tipo, esse cidadão, às vezes, é o marido, é a esposa, né, é o filho, né? Estou falando de gente, é a gente mesmo, né? Ou da gente mesmo. Tem tantas coisas que a gente pensa em fazer, que a gente quer fazer, que a gente olha, só que a gente se sente incapaz, não é? Você olha tantas coisas, você fala assim: puxa, eu precisava fazer alguma coisa. A gente faz alguma coisa, mas parece que o que a gente faz é tão pequeno, comparado ao que precisa ser feito. Não significa que a gente vai deixar de fazer, pelo contrário, a gente tem que continuar fazendo. Mas é duro. Não sei você, mas tem dias que eu volto para a cama e falo assim: Deus, só a tua graça, porque eu me sinto tão impotente. Eu fiz, mas parece que para resultado é só o Senhor, é dependência de Deus. E a gente precisa reconhecer isso. Né? Às vezes a gente se cobra em algumas coisas, porque a gente tem que mudar, a gente tem que fazer, né? Ainda mais na cultura da performance, né? Que você tem que fazer, você tem que ir lá, você tem que realizar, você tem que dar um jeito e não sei o quê, mas a verdade é que tem coisas que a gente não vai dar jeito. Não tem jeito. Humano não tem jeito. Você pode fazer, mas é só Deus que pode. E esse reconhecimento a gente tem que ter, né? Um Deus que tem todo o poder. Olha, o Senhor pode tudo, Deus. E a gente só consegue reconhecer esses atributos de Deus a partir do momento que a gente reconhece o contraponto dele, que é a limitação nossa humana. É só assim.
A gente só consegue ter ciência de um Deus que pode tudo quando a gente declara que a gente não pode nada. Um Deus que sabe tudo, quando a gente fala assim, Deus, eu não sei nada. É esse reconhecimento, e o salmista aqui está fazendo isso. E por fim, nossa, te corri. Vocês estão falando pouco, eu falo muito, tá vendo? Se alguém quiser falar aí, pode. A última estrofe vai do versículo 19 ao 24. Nessa última estrofe, a gente tem assim, ó, eu vou ler ela em duas partes. Tomar, ó Deus, desse cabo do perverso. Aqui ele faz algo que a gente chama de imprecação. Tem salmos que são inteiros de imprecação. O que é salmo de imprecação e frase de imprecação? São textos do Antigo Testamento em que o salmista ou o profeta pede para que Deus pese a mão sobre os inimigos. Então você vai ter texto assim. Por que tem textos assim? Porque está inserido numa cultura de guerra do Deus dos hebreus, Deus dos judeus, que é Yahvé, contra os deuses dos povos vizinhos. Então está dentro de um conceito que é o conceito da aliança. Para eles, se a pessoa não está na aliança com Deus, essa pessoa precisa ser punida, precisa ser castigada, precisa sofrer, para que ela veja e reconheça que existe um único Deus. Então são salmos de imprecação. Por isso que você vai ter esse texto aqui, ó, tomar, ó Deus, desse cabo do perverso. Quem é o perverso? O perverso é aquele que não está na aliança. Aqui nesse texto, o perverso não é de comportamento moral, certo? Não é assim, olha, se tem uma pessoa lá na fronteira que serve Baal, mas é uma pessoa íntegra no seu comportamento, para eles é perverso, porque se não está servindo o Deus de Israel, é perversidade, pertence a outro Deus. Então, tomar, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos, falam malícia, ou seja, falam mentiras. São pessoas que estão se levantando contra o Senhor, e contra o Senhor eles falam mentiras. São pessoas que não creem em ti, que dizem que o Senhor não é Deus. Aí ele continua, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Então, nesse salmo, nessa parte da imprecação, ele está dizendo assim, olha, Senhor, eu faço parte da aliança, e que aqueles que não fazem parte da aliança, que possam ser disciplinados, corrigidos pelo Senhor. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Então ele está dizendo, se é inimigo do Senhor, é inimigo meu. Estou contigo nessa. Hashtag estamos juntos. Né? É a questão da aliança no Antigo Testamento. A gente precisa saber fazer a leitura desse texto e entender a cultura do Antigo Testamento. Por quê? Porque eu não quero que você saia daqui para fora lançando frase de imprecação para ninguém, tá bom? Eu não quero que você saia daqui dizendo assim, Deus, pesa a mão mesmo. Senhor eterno, que esse cidadão possa sofrer mesmo. Não, você tem que entender que é uma questão cultural. Jesus, o nosso Senhor, disse que nós devíamos amar quem? Nossos inimigos. E orar por quem nos persegue. Que a gente não deveria nutrir ódio, que a gente deve amar. Amar os nossos inimigos, amar o nosso próximo. Né? Nós temos o Evangelho que traz essa questão do amor para que nós venhamos vivenciar. Mas aqui no Antigo Testamento nós temos essa cultura, essa batalha entre nações e deuses, e ela está presente no Salmo 139. O salmista reforçando a sua aliança com Deus e no seu reforço do compromisso que ele tem com Deus da aliança, ele diz, olha, aqueles que não te adoram, aqueles que não reconhecem o Senhor como Deus, eu também os aborreço, eu também os abomino. Né? E por fim, o salmista diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esses dois versos precisam ser lidos tendo como contraponto os primeiros. Porque quando ele fala lá no primeiro, Senhor, tu me sondas e me conheces, e depois ele vai falar de um Deus que sabe tudo, ele está constatando que Deus sabe. Você pode ver assim, olha, o que ele está fazendo ali no começo do versículo? É dizendo que ele sabe que Deus sabe. Ele sabe que Deus sonda. Ele não começa o salmo dizendo que se alegra por Deus o sondar. Ele se sente pressionado. Mas chega no final do salmo, ele está com o coração aberto. Aí ele pede para que Deus o sonde. É diferente a postura. Por exemplo, é diferente
a postura de nós sabermos que Deus nos conhece, que Deus nos sonda, que Deus nos examina, de dobrarmos o joelho diante de Deus e dizer: Deus, me examina. É diferente. É diferente a gente saber que Deus nos conhece e nós termos a alegria de pedir para que Deus de fato nos conheça e prove os nossos pensamentos, prove o nosso coração. A postura do salmista é diferente aqui. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, conhece a profundeza do meu coração. Não só me conheça, mas me prove, me avalie, me analise, prove os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Ele fala: Senhor, se tiver algo na minha vida que esteja errado, que esteja equivocado, que lhe cause tristeza, se há alguma maldade, se há algum ídolo no meu coração, mostra-me e guia-me pelo caminho eterno e conduza-me pelo caminho eterno. O caminho eterno aqui não é a respeito da eternidade nos céus, na glória que há de vir. Quando ele fala guia-me pelo caminho eterno, neste salmo, na expressão do Antigo Testamento, não é sobre o porvir, o mundo que há de vir. Guiar pelo caminho eterno é o salmista dizendo assim: me guie durante os meus dias aqui nessa terra, no caminho que pertence ao Senhor, no caminho certo, no caminho que o Senhor quer. O caminho eterno é o caminho de Deus no mundo dos homens. É fazer a vontade de Deus no mundo onde há a batalha contra o pecado humano. Me guia pelo caminho eterno. Se há em mim algo mal, me mostra e me guie pelo caminho que é do Senhor, que é o caminho que durará para sempre, que é o caminho eterno. É o salmista pedindo para que Deus o sonde. E que nessa manhã nós possamos pedir para que Deus nos sonde. Que Deus sonde o nosso coração. Se há algum caminho mau, que Deus nos mostre. Ele sabe. Ele esquadrinha. Ele nos cerca, por trás e por diante. E que nós possamos ter a sensibilidade de sentir o toque do pulso de Deus, né? Quando a gente vê Deus, por aí não, vem cá, puxando a gente às vezes até pelo colarinho, que a gente possa sentir e falar: não, Deus, eu vou seguir o caminho do Senhor e não o meu próprio. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor eterno, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque o Senhor é quem nos guia, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. O Senhor nos sonda, Pai. O Senhor nos cerca, o Senhor é um Deus todo-poderoso, o Senhor nos formou no ventre de nossa mãe. O Senhor nos deu o fôlego da vida e o Senhor derramou sobre nós o seu Espírito Santo. O Senhor é o Deus, ó Pai amado, que está presente em todos os lugares. O Senhor é o Deus que está conosco aqui nesse templo, nesta manhã. O Senhor é o Deus que está conosco em nossa casa, quando estamos com a família. O Senhor está presente conosco no ambiente de trabalho. O Senhor está presente quando estamos na rua, no supermercado, na padaria. Aonde quer que possamos ir, o Senhor está presente, Pai. O Senhor é aquele que nos resgatou e por isso fazemos parte da aliança firmada pelo sangue de Jesus, o nosso Senhor. E firmados nessa aliança, nós clamamos: sonda-nos, ó Deus. Sonda-nos e nos conhece. Prova-nos os pensamentos, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Faça isso sobre nossas vidas, ó Deus, é o que pedimos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Amém. Que Deus nos abençoe, nos guie